presidente Lula, amanhã, vai receber o título de doutor honoris causa em solenidade no Palácio da Abolição. Eu falei, o presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa no Palácio da Abolição e não na Universidade Federal do Ceará. Estranho. Mas o presidente Lula, nos dias atuais, não é bem-vindo à Universidade Federal do Ceará e, pelo visto, em nenhuma das universidades federais do Brasil. O momento, embora os petistas digam o contrário, é particularmente preocupante para a imagem do governo federal, do próprio presidente Lula, em dificuldade de relacionamento com um dos grupos sociais brasileiros que sempre lhe era muito amigo, os servidores públicos. O presidente está sendo reprovado também por vários outros setores, como o da economia nacional, e em clara dificuldade com o poder legislativo. Lula deveria ir ao Cariri nessa viagem que empreende ao Ceará amanhã, mas cancelou a visita à região sul do nosso estado. Dificuldade idêntica à do presidente vive o governador cearense Eumano de Freitas, com os servidores e boa parte da população. Eumano ainda parece estar sendo boicotado pelo setor de comunicação do Palácio da Abolição, mais preocupado em cuidar da imagem do ex-governador Camilo Santana do que da do próprio governador Eumano. Um bom exemplo do que se afirma aqui é que o governador Eumano anunciou há alguns dias que a partir da última segunda-feira, agora, dia 17 de junho, a segurança pública do estado do Ceará contaria com 1.100 novos praças, soldados militares, fazendo o policiamento ostensivo nas ruas da capital e de algumas cidades do interior. Os 1.100 policiais, não apareceram. E a comunicação do governo não teve a preocupação de dar uma satisfação à população, de modo que o governador não fosse considerado um homem, ou não esteja sendo considerado um homem sem palavra. Promete e não cumpre. Pois bem, e ontem a comunicação social do governo teve uma grande oportunidade de deixar o governador sem ter a pecha de falastrão. É que ontem Eumano entregou 60 novas viaturas para uso da polícia militar. E ele próprio, governador, não justificou a impossibilidade de cumprir a sua palavra quanto aos novos 1.100 soldados no policiamento ostensivo da capital e de alguns municípios do interior. Vamos ouvir o que disse o governador
há uma semana, há exatamente uma semana, no dia 12 deste mês de junho, com relação à segurança pública do Ceará. Na próxima semana, colocar mais de 1.100 policiais na rua, priorizando nesse momento a nossa cidade de Fortaleza e a região metropolitana e cidades vizinhas, e nós vamos poder, assim, começar a ação mais forte, de mais presença da polícia na rua. Nós já iniciamos algumas operações, já tem ação na rua acontecendo. Eu vou até ligar para o secretário Roberto, para poder saber como é que andam essas operações. Me dê um pouquinho de informação como é que estão essas operações. Seguindo a sua diretriz, a sua orientação, imediatamente me reuni com as agências vinculadas, imediatamente dando sequência a essa necessidade de maior visibilidade, nós demos uma reorientada na distribuição do efetivo já existente para locais em que a gente precisava dar mais ostensividade. E, efetivamente, onde a gente tem estudo de análise criminal que mostra maior índice de CVLI e de CVP. A pessoa que está nos acompanhando aqui pela live, tem gente que não sabe o que é CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Todos os dias a gente tem tido muitas prisões de homicídio. Vai ajudar muito o nosso povo a ter mais tranquilidade, mais paz. E, na partir da próxima semana, esses 1.100, a gente começa a colocar esses 1.100 na rua. Na medida que vamos colocando, cada turma vai se colocando, e daqui a pouco vamos anunciar outras medidas, e não podemos parar. Continuar agora só numa crescente de ação, de força na rua para dar segurança ao nosso povo. Bom, o governador pode anunciar, deve anunciar novas medidas. A população está ansiosa por medidas de segurança pública. Ele não pode fazer o anúncio e não cumprir. No caso dos 1.100 novos policiais, o governador poderia muito bem, ou a sua assessoria, se tivesse preocupada em cuidar da imagem do governador, a assessoria podia dizer que os 1.100 novos policiais não foram colocados nas ruas a partir da última segunda-feira, porque houve um imprevisto e o curso de formação desses novos policiais ainda não foi concluído. Coisa simples. O governador mantinha a palavra, todos nós acreditaríamos que os 1.100 policiais viriam, e estávamos sabendo porque eles não vieram na segunda-feira, porque o curso de formação desses policiais ainda não foi concluído. Os policiais, as pessoas, os homens e mulheres que são aprovados no concurso da Polícia Militar, antes de irem para as ruas, têm que se submeter a um curso de formação. É uma preparação para aquele candidato que foi aprovado no concurso, sem nenhuma experiência de policiamento, ser preparado para ir para as ruas. Fica essa dica para a assessoria. A ventania em Aracati não está sendo boa para o grupo político do prefeito do município, Bismarck Maia. Depois de ele ter brigado com a vice-prefeita já há alguns meses, depois da cassação do mandato do deputado federal Bismarck Maia, agora é o Ministério Público Estadual que está na cola do prefeito Bismarck por suspeita na contratação de artistas para a festa de Chitão do município no final deste mês. Aliás, essas festas de Chitão no interior do estado têm dado algum trabalho ao Ministério Público Estadual, porque parece que alguns prefeitos aproveitam este momento para se locupletarem. Anunciam a contratação de um artista por X
e o pagamento é de apenas Y. O vereador de Fortaleza, Bruno Mesquita, que conhece o problema de perto, fez ontem um pronunciamento reclamando de melhor atenção do poder público para o mundo autista na capital cearense. Vamos ouvi-lo. Sobre o Dia do Orgulho Autista, eu que sou pai do Bruno Enzo, de 10 anos, que completará 11 anos agora em setembro, e sou pai da Roberta, que vai completar 2 meses também, que é síndrome de Down. Então eu tenho muito orgulho, e esse dia é muito importante para a minha trajetória como pai, como político, de dizer que eu faço minha parte diariamente e acompanho várias entidades que fazem um trabalho com as pessoas autistas e com todas as famílias autistas. Acompanho o trabalho do Instituto Gui, lá capitaneado pela minha amiga Cláudia Geane, também pela doutora Agnes Bezerra, que faz um acompanhamento por mais de 200 famílias, não só em Fortaleza, mas famílias da região metropolitana, vereador Luciano. E lá prestam um serviço, e a cada mês, vereador Luciano, você tem que ter realmente o orgulho de lutar, de batalhar, muitas vezes sem um recurso, muitas vezes sem ter um convênio lá, para poder ajudar a instituição a pagar os seus custos, a pagar os profissionais e ajudar também aos que lá prestam serviço. E a gente vê também acompanhamento, que vejo lá o trabalho do presidente João Inácio, de toda a associação Vida Melhor, ali no bairro da Bela Vista, vereador Jorge Pinheiro, que hoje faz um acompanhamento de mais de 170 famílias, principalmente da região, dando assistência, dando ouvido a muitas vezes a quem quer falar e o poder público não escuta. Em nome também de várias pessoas, vereador Ronivaldo, a maior particularidade do autismo é que na maioria das vezes as mulheres demonstram sua força com acompanhamento, são a maioria das que eu conheço que lutam, são as mulheres que brigam pelo respeito, vereador Júlio Brise, que brigam pela aceitação, que muitas vezes o autista, como falou a vereadora Adriana Jerônimo anteriormente, muitas vezes acha que é uma doença, acha que os autistas não têm que ser tratados da mesma forma que qualquer outro cidadão. E nós, no dia a dia, escutando casos, relatando, conversando com as pessoas, vamos vendo as dificuldades. E, vereador Léo, o próximo prefeito de Fortaleza, independente de quem seja, tem que deixar a marca dele voltada para o autismo. Eu falo no dia 18 de junho, dia do Orgulho Autista, que nós não temos nenhum censo dizendo quantas pessoas, quantas crianças, quantos adolescentes e quantos adultos são autistas. Ganhei minha eleição de vereador Jorge Pinheiro. Eu pensei que eu ia realizar alguns sonhos de pais que sempre me procuravam. Eu até realizei sonhos pessoais, como era de ser vereador, mas tem uma frustração muito grande dos pais atípicos, das famílias atípicas não terem o valor necessário dado pelo poder público. E assim eu sempre venho seguindo. No dia que eu tiver a oportunidade também de estar pessoalmente numa conversa com o governador Elmano de Freitas, como eu já tive com o prefeito Sarto, e ele não fez, vou falar para ele a questão do desenvolvimento de atividades para cada cidade do interior. Meu amigo doutor Jorge Pinheiro, advogado, cada cidade do interior tem que ter um centro de atendimento às famílias autistas e síndrome de Down. Mas eu tenho que chegar um dia aqui e dizer que eu sou um político que tem um orgulho de lutar pelas pautas autistas e elas serem resolvidas e serem adaptadas de todas as formas, das melhores formas possíveis pelo poder público. E assim eu dizer que sou vereador com muito orgulho, porque conseguimos várias demandas com a Prefeitura de Fortaleza, com o governo do Estado, com o governo federal, para que as famílias fossem mais assistidas e as famílias vivessem mais felizes. Hoje, vereador Luciano, a maior dificuldade de uma família autista é colocar seus filhos numa escola, numa creche. Quando se fala que é autista, as vagas desaparecem como um simples pensamento. Então, se Deus quiser, o avanço vai vir,
o prefeito vai mudar e o povo de Fortaleza vai ser mais feliz com a cidade mais acessível, uma cidade mais justa. Por seu turno, na mesma sessão de ontem da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador doutor Vicente, médico, abordou a questão do projeto de lei, hoje com votação suspensa na Câmara dos Deputados, que trata do aborto de vítimas de estupro. Vamos ouvi-lo. Está todo mundo falando na PL do estrupador. Por quê? Porque essa PL do estrupador, né, segundo as notícias aqui, o Intercept Brasil, que isso era um projeto eleitoreiro, um projeto para derrubar a esquerda, os progressistas. Era um projeto para dizer que as pessoas progressistas apoiam o aborto. Mas nós não apoiamos o aborto, não. Olha aqui. A gente apoia o aborto em casos de estupro. 75% da população é a favor em caso de estupro. A pessoa que tem uma filha que é estuprada, eu tenho certeza absoluta que ela não vai defender que aquela adolescente, aquela filha, né, segura a gravidez e tem aquela criança ali, não tem condição, a cabeça dessa jovem que foi estuprada, a família, isso não tem sentido. Eu jamais, se uma filha minha fosse estuprada, se dependesse de mim, ela jamais seguraria que eu ia a cabeça dela. Não tem sentido, porque aí a lei manda, nós temos que obedecer à lei, mas nós somos a favor da vida. A mulher também tem direito, manda no seu corpo, manda em si. A mulher tem os direitos delas. Isso aqui, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque as mulheres foram para as ruas, as mulheres foram contra, e a população também está contra. Olha, o bandido estupra uma criança, um adolescente, no final, quem vai sofrer na pele não é nem o bandido, é o adolescente. Enquanto o bandido aproximadamente fica 10 anos respondendo preso, a estuprada, aquela jovem, vai ficar 20 anos pagando por aquilo. Segundo a lei aqui, o avanço, repetindo, do projeto que equipara o aborto legal ao crime de homicídio na Câmara foi resultado de um acordo costurado entre Arthur Lira e a bancada evangélica há pelo menos um ano. Isso aqui está escrito no portal do Intercept Brasil. O presidente da Câmara manobrou para que a urgência fosse aprovada de forma simbólica, sem contagem de votos. A manobra faz parte do pacote de promessas com as quais Lira se comprometeu para garantir os votos que sacramentariam sua reeleição a presidente da Câmara no ano passado. As eleições para a presidência das duas casas legislativas no ano que vem também entram nesta equação política. Além do acordo com Lira, o avanço do PL tem também como pano de fundo a sanha bolsonarista em fragilizar o governo e afrontar Alexandre de Moraes, que tem atuado na trincheira da defesa do aborto legal no Supremo Tribunal Federal. As pesquisas, a maioria do povo nas redes sociais é contra essa PL e também os próprios deputados estão contra. Bom, a Assembleia Legislativa Cearense não fez sua sessão ordinária de ontem em respeito à morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, do Tribunal de Contas do Estado, que há mais de 30 anos foi deputado estadual, inclusive fazendo parte da mesa diretora daquela Casa Legislativa cearense. O deputado Fernando Hugo, autor do requerimento que deu garantia à suspensão da sessão ordinária de ontem, enalteceu as qualidades de Alexandre Figueiredo.
Vamos ouvi-lo. Muito especial ao Carlos Alberto, ao Bebeto, ao Evandro, e eu cito esses nominando todos aqueles que trabalharam aqui no Departamento Legislativo e tiveram, como eu e você, Osmar, o luxo natural que Deus nos deu de conviver com uma das figuras mais inteligentes e recheadas de alegria que irradiava sob flertes diários de felicidade a quem dele se aproximava. Sério, justo, duro, extremamente conhecedor do regimento da Assembleia e um verdadeiro master em Constituição do Estado do Ceará e Constituição Pátria Maior, a nossa Carta Magna Maior, que é a Constituição brasileira. Era assim que, em 1991, quando cheguei aqui nesse plenário pela primeira vez, conheci Alexandre Figueiredo, assentando-se quase sempre aqui, nessa retaguarda onde posto-me eu hoje ao assento plenarial. Extremamente ditoso foi o ato que eu tive em me aproximar daquela figura e conseguir, aqui, ali e acolá, gratuitamente, ensinamentos que fizeram com que eu pudesse estar hoje, há 34 anos sequenciados na vida pública, sempre recordando-me daqueles passos iniciais, onde o primarismo de querer aprender precisa de que se tenha professor, não somente em sala de aula, deputada Lia, mas professor do diarismo da vida, em qualquer exercício profissional ou em qualquer função que nós exercitemos no correr dos tempos. Por isso, meu querido amigo Alexandre Figueiredo, fizestes da vida pública um verdadeiro dicionário de consultas em indo estudar sua biografia para todos aqueles que querem passar por ela e serem sempre lembrados pelo brilho luminoso que irradiavas com suas decisões e suas falas fortes, eloquentes, com uma voz encantadoramente rica de sonoridade ímpar. Como amigo, é difícil a gente tentar fazer com que a crença dessa selvagem e monstruosa e faminta e sedenta morte tenha tirado-nos tão cedo, ele que só tinha, no sentido bom da palavra, 66 anos e teria muito tempo ainda para em vida nos ensinar a fazer o bem e a fazer da vida pública esse lembrete que há pouco eu tentei descrever. Como professor universitário, era extremamente zeloso com o ensino, duro e rigoroso com as exigências professorais, mas encantadoramente amado por todos os alunos e alunas que tiveram no contato com ele nas salas de aula. E lá no conselho, onde ele chegou, eleito por unanimidade, e naquela manhã plenarial, com um raio de luz iluminando todos, porque essa unanimidade foi vibrante, foi gostosa, foi recheada daquilo que a gente sabia, está indicando para o Tribunal de Contas do Estado, uma pessoa que brilhava aqui, ensinava aqui e que lá sequenciaria esse espaço. Por isso, esse ato regimental, não, porém consuetudinário, se é que o Carlos Alberto, nosso professor de Direito Legislativo, pode me permitir, é esse costume de suspensão da sessão subsequente ao falecimento de um ex-colega deputado. Hoje fiz questão de fazer esse requerimento orientado pelo Departamento Legislativo, pelo nosso irmão Carlos Alberto Aragão, e faço ciente de que daqui a anos e anos, quando a historiografia daqueles que irão à Assembleia consultar os passos dessa Casa Legislativa e Reitoral da democracia cearense, onde encontrar referências a você, Alexandre Figueiredo, que foi embora
cedo demais, como disse há pouco, mas conhecê-lo pela manhã, conviver com você à tarde, já era certeza de ter saudade à noite. Até um dia. Um abraço do amigo Fernando Hugo. Bom, essa lembrança aí do deputado Fernando Hugo, da passagem de Alexandre Figueiredo como professor universitário, foi esquecido por muita gente, porque tantas eram as qualidades dele que foram mencionadas nesses últimos dias, a partir da sua morte no domingo. Alexandre tornou-se professor universitário, não por conta da sua primeira formatura. A primeira formatura dele era de agrônomo. E como agrônomo, ele foi um dos mais ativos deputado estadual na hora de fazerem a Constituição estadual, que hoje ainda está vigindo. Em 1989, na Constituinte, ele foi um dos mais atuantes parlamentares, como agrônomo. Ele formou-se em Direito, após ser indicado para o Tribunal de Contas do Estado, e lá alguns dos mais antigos conselheiros que se achavam dono da corte não queriam aceitar a renovação, a oxigenação daquela Corte de Contas. Então, em represália, ele foi fazer o curso de Direito, fez com brilhantismo, tornou-se professor de Direito Administrativo e era um dos mais queridos desta cadeira na Universidade de Fortaleza. A deputada federal Luiziane Lins, com uma antecedência de quase um mês, anuncia reunião dela com os aliados que decidiram formar um novo grupo dentro do PT cearense, um grupo mais à esquerda. Ela entende que o PT hoje está muito para a direita. Esse anúncio de formação do novo grupo foi feito no encontro do PT de Fortaleza, que acabou escolhendo, ainda em abril, o deputado estadual Evandro Leitão como candidato do partido a prefeito de Fortaleza, derrotando a própria Luiziane. O momento para o anúncio da reunião no próximo mês, coincidentemente, na véspera da chegada do presidente Lula a Fortaleza, tem algum simbolismo e sinalização. Luiziane, embora tenha uma boa relação com o presidente Lula, que a chama de galega, ao contrário dos seus outros companheiros de partido, que a chamam de loura, Lula a chama de galega, ela não se sentirá bem no encontro público e privado de Lula no Palácio da Abolição. Luiziane não está bem com o governador Eumano de Freitas, um seu antigo liderado. Ela não quer conversa com o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana, e muito menos com o deputado federal José Guimarães, que é o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Ela poderá e deverá conversar com Lula reservadamente em outro ambiente. Hoje, nesta quarta-feira, como dissemos ontem, na terça-feira, há um trabalho para dar um cala-te-boca para Luiziane, pensando controlá-la no curso da campanha eleitoral de Fortaleza,
que começa oficialmente em agosto. Está sendo trabalhado para Luiziane uma sinecura, o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Também com a alegação de que o TCE, que é composto por 7 membros e só tem lá 2 mulheres, Soraya Vito e Patrícia Saboia, precisará de mais uma mulher na sua composição. Vamos aguardar para ver se a Luiziane vai entrar nessa onda. Com essa observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.